Oi, gente, tudo bem? O que eu acho que o Espírito Santo mais tem falado comigo ultimamente é que ele não é um Deus distante. Deus está olhando pra gente assim como ele estava olhando pelo povo de Israel naquela época. E ele é um Deus sensível, assim como Deus ficou triste quando viu que a gente estava errando antes do dilúvio. Ele é um Deus sensível, da mesma forma que ele foi quando Lázaro morreu e Jesus chorou. Ele é um Deus que participa, é um Deus que vê, é um Deus que sente, é um Deus que cuida. E ele não está distante. O Brasil tem uma estatística que é de 86,8% dos brasileiros são cristãos. Católicos, evangélicos são cristãos. E foi feito pelo IBGE. Nem todo mundo, nem todos esses 86,8% são cristãos de verdade. E daí também surgiu aquele termo, crente de IBGE. Eles estão ali naquela estatística de, eu faço parte dos 86%, mas na vida real você não está fazendo aquilo que a Bíblia te orienta. Ezequiel 8,12 vai dizer assim: Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo, ele abandonou o país. Aqui o povo de Israel tinha profanado muitas coisas. Os principais mandamentos do Senhor é que não adorassem outro Deus senão ele. E toda a glória que deveria ser destinada a Deus estava sendo destinada para outras imagens. O que o povo de Israel estava fazendo era se assemelhar ao que outros povos faziam. Pensei nessa palavra enquanto eu estava conversando com a Júlia. Oi, gente. E muitas vezes a gente tenta justificar algum erro nosso com a desculpa de que Deus está lá no céu e não está se importando com a gente. Sendo que o sacrifício de Jesus e ele ter vindo à Terra, se tornado humano, foi a maior prova de que Deus nos vê. Uma coisa que mexeu muito comigo essa semana é que, obviamente, eu já sabia, mas essa pessoa deixou muito claro. Jesus foi um bebê. Jesus nasceu, Jesus chorou, Jesus teve que ser trocado, sabe? Jesus fez xixi, fez cocô, Jesus se tornou humano. Imagina o próprio Deus se fazer homem pela gente. Tem uma frase que eu anotei há muito tempo atrás, em uma das primeiras pregações que eu fiz em uma vigília. O que adianta saber que a gente vai sofrer aqui na Terra quando o que espera a gente é a glória, quando Deus rejeitou a glória sabendo que o que esperava ele era a morte? Isso é uma coisa muito profunda. A gente tenta justificar quando nós mesmos erramos diante de Deus, sabe? Nossa natureza foi contaminada, se tornou uma natureza pecaminosa. Esse não era plano de Deus desde o início, sabe? A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas também fala que o desejo de Deus era que todos fossem salvos. E quando Deus se sente triste a ponto de mandar o dilúvio, a gente consegue ver que a vontade dele nunca foi essa, de que o homem estivesse tão distante da glória de Deus que esquecesse sua própria identidade, esquecesse quem ele é, esquecesse o que ele deveria fazer, para que ele está aqui. O intuito de Deus ao criar o homem e a mulher era que nós fizéssemos parte da família de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão porque ele é aquele que vai restituir essa família. Graças a ele, ao sangue que foi entregue pela gente, é que a gente pode fazer parte da família de Deus como filhos adotados. Em Ezequiel 8, a população de Israel estava pecando porque eles diziam que Deus não os enxergava mais. Mas em Salmos 33 a gente vai ver diferente. Salmos 33:13 diz assim: O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. A gente sempre fala, né, que ele está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Mas não é só porque ele está lá em cima que é um Deus distante. É um Deus que fala com a gente através das pessoas que estão ao nosso redor. É um Deus que fala com a gente através da própria criação, com as árvores, com os rios. Porque foi ele que deu a vida para cada uma dessas coisas, assim como foi ele que deu a vida para a gente. Se a gente tem a oportunidade de estar aqui, de estar vivo, de estar sentindo, de estar respirando, de estar vendo, é porque ele nos acordou mais uma vez e disse: essa é uma nova chance para você. Ele é um Deus que é onipresente. Então ele é o Deus que está lá e que está aqui. É um Deus que enxerga lá do outro lado do mundo, mas também está aqui comigo. E graças ao Espírito Santo, que foi o Espírito que Jesus nos deixou quando ele subiu aos céus, nós temos a oportunidade de viver isso todos os dias. A conclusão é que não importa onde você estiver, Deus ainda te vê. Jonas achou que estivesse completamente perdido lá no fundo do mar, quase morrendo. Deus pegou ele, sabe? Ele foi salvo. E através de um peixe, quem diria, né? Pedro achava que não tinha mais saída para ele. Deus deu uma saída, através dele mesmo. Pedro não precisou ser engolido por um peixe, ele só precisou olhar para o mestre e sabia que tinha sido perdoado. Tem uma música que é assim, inclusive, não é? Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Eu acho que essa é a beleza do Evangelho, gente. Sentir porque Deus sentiu primeiro. Amar porque Ele amou primeiro. É poder viver porque Ele morreu primeiro.
Uma das coisas que eu mais tenho sentido é que Deus não está lá no céu ouvindo cada oração e decidindo qual é a melhor para chegar aos seus ouvidos. Não, Ele ouve todas. Todas chegam no seu trono, todas chegam até Ele. Eu tinha uma dificuldade gigante para conseguir orar porque eu achava que Deus estava muito longe para ouvir as minhas orações, mas não é assim. Ele já está lá. Tudo que você tem que fazer é ir até Ele, é ir até o seu lugar secreto. Não tem um horário específico, não tem um lugar específico, não tem uma maneira certa de fazer. Porque Ele não pede que você esteja vestido de uma forma, que você já esteja limpo para alguma coisa, não. Você vai para Ele, depois é limpo. Você vai para Ele, depois é transformado. Você vai para Ele e depois vem a mudança de hábitos. É um Deus que é tão glorioso, que sabe das nossas fraquezas, conhece as nossas falhas e sabe que por conta própria a gente nunca conseguiria chegar à santidade que Ele nos proporciona. Não há tempo a perder. Porque se Jesus negou tudo pela gente, por que nós não negaríamos tudo por Ele também? Eu acho que a oração que eu faria agora, para cada pessoa que está assistindo esse vídeo, é a mesma oração que Davi fez. Que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer a Deus por conta própria. A oportunidade de conhecer o íntimo do Senhor, a exposição do seu caráter. Todos venham e vejam por conta própria como é servir ao Senhor, porque isso é muito belo. Você nunca vai saber como é de verdade até ter essa experiência pessoal, que foi o que aconteceu comigo. E é o que eu oro para que todo mundo tenha. Essa é a conclusão. Beijo!